Galera, pra quem não tava sabendo, aconteceu. Pela primeira vez na humanidade, um ser humano conseguiu chegar à marca de 1 trilhão de dólares americanos de patrimônio. Ele mesmo, Elon Musk, proprietário da Tesla, da SpaceX e do antigo Twitter, agora X. Isso aconteceu dia 12, agora quando eu tô gravando esse vídeo. Ele, galera, que tem mais patrimônio do que países inteiros. Países como a Suécia, como a Irlanda e vários outros somados. E como ele conseguiu isso? Basicamente foi por conta do IPO da SpaceX na bolsa Nasdaq, a bolsa de valores de tecnologia dos Estados Unidos, com a abertura do capital da SpaceX, ou seja, uma empresa que era privada se tornou pública. Agora qualquer pessoa com acesso a uma corretora internacional pode comprar ações da SpaceX. E isso abre duas grandes oportunidades. A primeira é para os seus acionistas que já estão com ela venderem as suas ações muito mais caras e lucrarem. E a segunda é com a IPO a empresa consegue arrecadar um volume muito grande de capital do mercado para investir em novas tecnologias e novos avanços dentro da área em que ela atua. O detalhe é que o IPO da SpaceX fez as ações dela dispararem literalmente como um foguete e o Elon Musk agora ele tem um patrimônio maior do que os 5 homens mais ricos do mundo abaixo dele somados, incluindo Larry Page, Sergey Brin, esses que são os controladores e cofundadores do Google, atual Alphabet, na bolsa de valores. E foi realmente absurdo. Esse IPO da SpaceX bateu recordes na bolsa de valor americana, tanto que conseguiu ultrapassar o último recorde da Saudi Aramco, lá do Oriente Médio, da Arábia Saudita, uma empresa estatal que é basicamente a mais lucrativa do mundo e que basicamente é a receita da Arábia Saudita em extração de petróleo. O IPO da SpaceX, pessoal, ele bateu 1 trilhão, porém agora ele já está batendo 2 trilhões de valor de mercado para a empresa. E isso fez o quê? O Elon Musk tem 40% da empresa, 40% de 2 trilhões, galera, dá 800 bilhões. Somado com as ações que ele tem da Tesla e do X, o antigo Twitter, faz ele se tornar o primeiro trilionário da história da humanidade, em dólar americano, ou seja, uma moeda forte, não é em real brasileiro. Em real brasileiro já é muito tempo, porque a nossa moeda também já não vale nada. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha? Isso daí foi mérito total do Elon Musk ou o sistema capitalista que a gente tem favorecendo quem já está no topo? Porque vale ressaltar, pessoal, que ele teve financiamento público. A SpaceX ela teve uma parceria com a NASA dos Estados Unidos e com dinheiro público para poder se manter e se alavancar. Coisas que muitas empresas não têm. Agora, independente de você concordar com o Elon Musk ou não, o que a gente não pode negar é que é realmente muito impressionante os feitos da SpaceX, uma empresa que consegue enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional, que consegue colocar satélites em órbita. Ele também que tem uma rede de satélites espalhado pelo globo através da Starlink. Só que a gente sabe que ele teve um apoio muito grande, principalmente ali do governo americano, que financiou a empresa dele, através principalmente de um network que ele teve dentro da NASA. Um dos grandes administradores da NASA é um ex-amigo dele que estava junto com ele na criação do PayPal. Agora sim, realmente ela tem o seu valor, porque essa tecnologia, esse poder de tecnologia, a gente não vê em nenhuma outra empresa, nem mesmo na Blue do Jeff Bezos a gente vê esse tipo de tecnologia. A gente consegue ver isso na mão de alguns países, mas na iniciativa privada é a primeira vez que a gente vê. Tecnologias, pessoal, que somente a SpaceX possui. Talvez a Blue Origin do Jeff Bezos um dia chegue lá, mas ela ainda está longe. Eles tiveram até um foguete que explodiu recentemente. A SpaceX, os 3 primeiros foguetes lançados explodiram. Foi somente no quarto foguete que teve sucesso na missão em parceria com a NASA. Pessoal, para quem gosta de investir em empresas americanas e no exterior, vale ressaltar que esse daqui não vai ser o único IPO que a gente vai ter esse ano. Vai ter mais 2 IPOs de empresas de tecnologia também, assim como o da SpaceX teve agora. Ainda vai ter o IPO da Anthropic, que é a dona do Cloud, e o IPO da OpenAI, que é dona do ChatGPT. Galera, vale ressaltar que esses dois IPOs eles têm o potencial de se tornar trilionários, assim como o da SpaceX. Esses dois, no caso, são empresas de tecnologia, são empresas que são de inteligência artificial. Assim como a SpaceX também foi listada
Na bolsa, quando ela foi listada, não foi listada como uma empresa de foguetes, ela foi listada como uma empresa de inteligência artificial. Por quê? Porque ela incorporou o xAI, que é dono do Grok, que também é dono do X, antigo Twitter. Ou seja, todos os ovos numa só cesta. Isso é muito bom para quem investiu no Twitter lá atrás, porque agora eles têm uma supervalorização das ações devido à SpaceX. E também para quem investiu na xAI. Só que muito mais importante de saber o que aconteceu é saber como isso te afeta. Porque atualmente as 12 pessoas mais ricas do mundo em patrimônio líquido, em dólar americano, elas têm mais dinheiro do que metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas. Como exatamente isso te afeta? Será que essas pessoas realmente têm esse dinheiro? Ou é apenas especulação? Porque ações de empresas não são dinheiro debaixo do colchão, não é dinheiro no banco que ele pode sacar a hora que ele quiser e gastar. É dinheiro, entre aspas, fictício, dinheiro especulativo. É por isso exatamente que essas pessoas, os mais ricos do mundo, eles não conseguem acabar com a fome, acabar com guerras, porque eles não têm poder de fato de administrar esse dinheiro. Quem realmente tem o poder de administrar grandes quantias de dinheiro são os líderes de Estado. Eles realmente movimentam quantidades massivas de dinheiro e têm poder para resolver os problemas da humanidade. Mas a gente não vê isso acontecendo. A gente não vê isso com o Lula. O Brasil, ano passado, em 2025, arrecadou 2 trilhões de dólares. Ou seja, foi perto de entre 13 e 17 trilhões de reais. Agora você me fala, ele acabou com a fome no Brasil? Não acabou, longe disso. A gente pode entrar numa polarização aqui política de se isso é certo ou errado pessoas possuírem tanta riqueza. Mas seja sincero, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Será que vale realmente ficar tentando lutar contra o sistema ou é melhor você se adaptar a ele para você realmente poder mudar a sua realidade e a realidade da sua família? Isso que fica o questionamento. A gente pode entrar aqui em questões políticas, direita, esquerda, mas isso realmente te afetaria, mudaria a sua vida? Ou só te faria perder tempo? Pessoal, a realidade é que para você realmente mudar a sua realidade e enriquecer, não é tentando atacar quem tem dinheiro, quem teve sucesso. É você tentar ter o seu próprio sucesso. Uma forma disso é investindo. Investindo o seu dinheiro. E antes disso, até criando renda. Como, por exemplo, tem várias formas de criar isso com digital até na sua casa. No conforto da sua casa, você precisa sair. Como PRL, como o Thiago Finch. Ou dropshipping, como o Iago Gonçalves. Com venda de cursos, como o Pablo Marçal. Ou talvez até o Ruiter, são pessoas que criaram fortunas no digital. O Primo Rico é outro exemplo de pessoa que vende cursos muito bons ensinando a investir e produz conteúdo. Até mesmo Gêmeos investem. Todos esses influenciadores do meio digital, através do YouTube, ganham um bom dinheiro com criação de conteúdo. E isso que eles falam de finanças, a gente não precisa se limitar somente a isso. Você não precisa falar de finanças, você pode falar de uma coisa que você gosta. Você pode falar de futebol, agora que a gente tá na Copa do Mundo. Você pode falar de moda, maquiagem, se for mulher. Pode fazer receita de bolo, é nichos infinitos que você produz conteúdo e pode realmente ganhar muito dinheiro e mudar a sua realidade. E com esse dinheiro você investe para potencializar isso. E aí sim você pode realmente fazer ações beneficentes, por exemplo, em doar para instituições de caridade, ou você realmente ir em lugares que precisam e distribuir para essas pessoas alimentos, roupas, produtos de higiene, etc. E realmente você fazer alguma coisa para mudar, em vez de ficar só reclamando na internet. Ou melhor ainda, você ficar só reclamando no X, no Twitter, aonde a sua reclamação vira dinheiro pro Elon Musk. Então, para você que quer mudar de vida, para você que quer começar a investir, alguns pontos interessantes devem ser levantados nessa questão da SpaceX. Galera, o que está deixando analistas de cabeça em pé é a forma como o IPO foi feito. Galera, o que aconteceu com o Elon Musk quando ele comprou o Twitter foi uma despencagem enorme das ações. Ou seja, ele estava perdendo muito dinheiro. O que ele fez? Ele incorporou o Twitter com a empresa de inteligência artificial dele, a xAI, que administra o Grok. Ou seja, o pessoal que estava perdendo dinheiro começou a ter de novo por causa dessa fusão. Agora, no detalhe, ele processou a OpenAI e perdeu. E a empresa dele, a xAI, também, após isso, teve uma despencagem enorme no valor. O que ele fez? Uma nova fusão, juntando com a SpaceX.
que fez com que a SpaceX fosse anunciada como uma empresa de processamento de dados e tecnologia focada em IA, ou seja, a SpaceX é uma empresa que está sendo focada em IA e que não está dando lucro. O braço da SpaceX que mais dá lucro é a Starlink, e mesmo assim não é a principal. O que realmente está levantando receita para eles é a inteligência artificial, é os investimentos nisso, que é de fato o foco que eles estão tendo. Ou seja, no IPO, a SpaceX ela não foi lançada como uma empresa de foguetes, ela foi lançada como uma empresa de IA, que são empresas historicamente, que a gente está tendo agora, que não dão lucro. São empresas que estão arrecadando bastante dinheiro para poder investir em tecnologia para assim no futuro dar lucro. Isso parece o que para vocês? É um comportamento clássico de bolha. Ou seja, as pessoas estão com medo de comprarem as ações despencarem, mas sempre tem aquele espertão que ele acha que ele vai vender e ter lucro antes de as ações despencarem e só vai deixar os trouxas se ferrando. Todo mundo acha que vai ser o espertão que vai vender antes. Mas agora você me pergunta como que ele vai conseguir misturar inteligência artificial com foguetes. Mas ele tem a resposta para isso. Ele quer colocar servidores no espaço. Você imagina isso? Aqui na Terra, você tem acesso à manutenção. No espaço, como você vai fazer isso? Você vai mandar astronautas para lá? Ou seja, para você que é investidor da bolsa, tome muito cuidado, porque o que a gente está tendo agora é a SpaceX como uma empresa que não tem lucro com IA e está basicamente sustentando todo o seu valor de 2 trilhões, basicamente mais de 90% em IA, que é uma promessa de lucro futuro e que não está dando lucro nenhum atualmente. Ou seja, basicamente pura especulação. Então tome muito cuidado com esse tipo de investimento. Tome muito cuidado com os comportamentos de bolha. Todo mundo sabe o que aconteceu em 1929 e o capitalismo tem essas crises cíclicas. Sempre quando você tem um hype, ele sobe muito e depois despenca muito rápido. Isso aconteceu novamente na crise das .coms e na crise imobiliária americana de 2008. Então tome muito cuidado.